Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal. Do Estúdio Cristal não, do estúdio principal da Rádio Guaíba. E agora vamos fazer um debate. Este programa gosta de debates. Então vamos aproveitar a ocasião e fazer um debate entre os candidatos à direção da ADUERGS, né? A Associação dos Docentes. Universidade, reitoria. Tá, então vamos explicar de novo que a anotação aqui não está boa. Então vamos lá, um debate entre os candidatos a reitor. A reitor. Ah, certo. A reitor da UERGS. Então a minha anotação aqui eu me perdi. Fica melhor ainda. Reitor da UERGS. Estamos recebendo os três candidatos: Paulo Groff, da chapa 1, Leonardo Berold, da chapa 2 e Ney Marçal, da chapa 3. Então vamos fazer assim, vamos começar com considerações iniciais. Vamos começar aqui pelo Paulo Groff, as suas considerações iniciais, por que quer ser reitor, o que implica ser reitor, e depois vamos desdobrando 3 minutos para cada um, no sentido de mostrar quais são as propostas, quais são os problemas, de maneira que o nosso ouvinte fique entendendo o processo, porque os ouvintes são bem mais amplos do que aqueles que estão envolvidos com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Paulo Groff, boa tarde. Boa tarde, Jurmir. Boa tarde, Thalia. Todos os ouvintes, satisfação estar aqui na Rádio Guaíba, um programa aí de grande audiência, Esfera Pública. Enfim, eu sou candidato a reitor, juntamente com a professora Ana Bueno Acorce, candidata a vice-reitor. Nós somos da chapa 1, UERGS Plural e Forte. E, enfim, antes de continuar, gostaríamos de lembrar que hoje a nossa universidade está de aniversário. São 17 anos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu e a professora Ana Corse estamos nos propondo aí a direção, a reitoria da nossa universidade, porque entendemos, enfim, em função da nossa trajetória enquanto professores, enquanto participantes da vida da universidade, diversas instâncias, temos eu e ela 10 anos de universidade, nos seus 17 anos, e, enfim, tanto eu como ela temos uma trajetória em diversas instâncias, coordenação de curso, direção de campus regional, enfim, também temos uma caminhada, eu e ela, de forma conjunta, na Associação dos Docentes da UERGS, né? Eu fui presidente por 5 anos da associação, ela vice-presidente. Atualmente eu sou vice-presidente da Associação dos Docentes da UERGS, a UERGS. E, enfim, sempre tivemos um trabalho de defesa da nossa universidade, né? Enfim, tem pautas que são correntes e que a gente sempre defendeu em 8 anos de associação. E que passa por mais professores, mais técnicos administrativos, que é uma carência histórica da nossa universidade, desde que ela nasceu em 2001, uma carência de professores e de técnicos administrativos. E há questões também de ordem orçamentária, né? Muitas das nossas 24 unidades ainda não têm uma sede própria e a gente entende que, enfim, é necessário que a universidade tenha um salto de qualidade. Então, tanto eu como a professora Ana Costa, a gente se acha preparado para enfrentar os novos desafios da nossa universidade. Está na hora da universidade ter, depois de 17 anos, um salto de qualidade para crescer, qualificando seus cursos de graduação, mas também no crescimento a nível de pós-graduação, com cursos de especializações que quase todas as nossas unidades hoje têm, mas também a nível de mestrados. Nós temos 2 mestrados, estamos com mais 5 propostas aí na CAPES, aguardando o retorno no final do ano e, enfim, aguardamos também e queremos ter os nossos doutorados, né? Muitas outras universidades às vezes têm mais facilidade, digamos, tem mais tempo de vida, mais história, mas a UERGS, por fato dela ser mais nova, foi a última universidade estadual criada no Brasil e, enfim, em função das dificuldades de ordem material, financeira, a gente tem dificuldade, enfim, de crescer a nível de pós-graduação. O Juremir, enfim, é professor universitário e sabe a dificuldade que é para aprovar um mestrado, um doutorado e depois para manter tudo isso, né, esses programas. Então, para nós sempre é algo assim muito árduo esse trabalho de conseguir aprovar e consequentemente depois manter. Então, esse é um grande desafio a nível de pós-graduação também. Professor Leonardo Berold, boa tarde. Boa tarde, Joemir, boa tarde, Thalia, boa tarde aos ouvintes da Esfera Pública. Primeiro agradecer, né, a Rádio Guaíba e a Esfera Pública pelo espaço, a nós candidatos a reitor da UERGS
podermos aqui debater, discutir, apresentar propostas aí para que a nossa universidade possa avançar. A UERGS, como lembrou o professor Paulo, hoje comemora 17 anos, né? Nesses 17 anos de universidade, nós ainda não temos um campus central próprio da universidade. A maioria de nossas 24 unidades não tem sede própria, né? Estão hospedadas em espaços de terceiros. E esse é um quadro que nos incomoda porque isso dificulta a expansão da graduação, dificulta a expansão da pós-graduação, da pesquisa, da extensão, que são as atividades fins da universidade. Então eu, juntamente com a professora Sandra Lemos, minha candidata a vice-reitora, lotada na unidade em Montenegro, eu sou lotado na unidade em São Francisco de Paula, estamos aqui apresentando, né, a Chapa 2, o UERGS Integrativa, justamente com o propósito de termos uma universidade inteira, né, que possa atender tanto a graduação como pós-graduação, pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e extensão, que ela possa estar integrada às regiões onde nós estamos presentes, que ela possa ser integradora do desenvolvimento regional, que seja protagonista desse papel, desse trabalho de desenvolvimento junto às forças vivas, né, das regiões aí do Rio Grande. Eu tenho uma trajetória na universidade desde 2002, eu sou professor desde o início da universidade, primeiramente como professor temporário e depois a partir de 2009 como professor efetivo da universidade, de carreira. Fui pró-reitor de ensino por 3 anos na gestão passada, do professor Guaranha e da professora Citamara, portanto me sinto hoje preparado em condições, conheço a universidade, entendo que é hora de nós darmos um salto de qualidade e fundamentalmente afirmar a autonomia da universidade. Hoje nós não temos autonomia, né? Mal temos autonomia didático-científica, não temos autonomia administrativa, nem financeira, patrimonial. E isso está na Constituição da República, isso está na LDB, isso está na Lei de Criação da Universidade, né? Nós precisamos avançar aí num diálogo com o governo, com o parlamento, no sentido de consolidar, de conquistar a plena autonomia da universidade. Professor Ney Marçal, boa tarde. Boa tarde, Jarmir. Boa tarde, Taline. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, sociedade gaúcha que nos escuta. Boa tarde, comunidade universitária que nos escuta. Eu e o professor Derive somos candidatos a gerir a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Nós temos 5 propostas. Não mais que isso. E essas 5 propostas resumem exatamente o que os outros 2 candidatos estão dizendo. As propostas são de autonomia universitária, e nesse caso é sim uma autonomia administrativa e financeira que nós não temos e que nos impede de planejar o desenvolvimento da universidade, porque se não temos dinheiro, não temos como planejar. A construção de um programa de pós-graduação sólido, que tenha como objetivo, depois de 4 anos de gestão, nós alcançarmos os 2 doutorados, que nós somos exigidos pelo MEC para que tenhamos o status de universidade. Uma excelência acadêmica e em inovação também. Tá? E essa excelência acadêmica significa nós termos, né, convênios com outras universidades, com outros países, fazer intercâmbio entre alunos e pesquisadores. Precisamos ter também, como um outro ponto, né, uma qualificação da infraestrutura e uma habitabilidade nessas infraestruturas. Ou seja, é o que o professor Berold disse. Nós temos unidades que não são da UERGS. Nós temos que ter propriedade, né, das nossas unidades, dos nossos espaços em que estamos alocados, para que nós possamos investir, crescer e desenvolver aonde nós estamos, né, localizados ou sitiados. A universidade está espalhada em 24 unidades por todo o espaço do Rio Grande do Sul, com a missão de desenvolver esses locais, essas cidades onde se encontram, oferecendo formação, né, de alunos qualificados para o ambiente de trabalho. E a última, né, das nossas propostas é qualificação da gestão acadêmica e profissional na universidade.
Ou seja, essa qualificação significa procurar novos caminhos menos burocráticos e mais eficientes para que consigamos ser mais ágeis em tomar resoluções e fazer o desenvolvimento da universidade ser mais rápido, né? Eu discordo, né, de que a universidade é nova e não pode crescer. Já existe universidade que nasceu grande, com doutorado, com mestrado, e isso, tá, se deve a dinheiro investido. Não tem outro, não existe uma outra receita. Se você pegar todas as universidades grandes do mundo, houveram dinheiro investido. E se nós não temos, nós não conseguimos desenvolver a universidade. E olha que essa universidade está entre as 5 melhores universidades do estado, concorrendo com todas as públicas e privadas. E mais, temos o melhor curso de tecnólogo em automação industrial deste país, com todas as dificuldades que nós encontramos. Durante toda essa minha vida dentro da UERGS, que não é pouco, é 12 anos, tá? Eu já também fui diretor regional, coordenador de curso, coordenador da pró-reitoria de extensão, coordenador de unidade quando existia esse cargo. Eu já ocupei vários cargos dentro dessa universidade. Todos nós aqui somos bem qualificados com relação à gestão da universidade. O que vai nos diferenciar é como cada um pretende atingir esses objetivos, que são muito parecidos, né, entre nós. O meu vice, o professor Derive, né, ele está no momento dando aula, porque apesar de nós estarmos em campanha, nós não abrimos mão de nossos deveres acadêmicos. Então ele está em Santa Cruz, onde ele é lotado, né, dando aula. Eu sou lotado aqui em Porto Alegre. Eu estava numa reunião de coordenação de curso com os alunos agora, no período da manhã, e vim aqui dar a entrevista. Então nós que estamos aqui e os professores da UERGS se desdobram para pegar e fazer com que essa universidade continue oferecendo qualidade para o povo gaúcho, que é o que merece. Muito bem. A UERGS é uma universidade estadual, ela tem passado por muitas polêmicas. Volta e meia existe assim uma denúncia de que ela não está recebendo os devidos recursos do Estado, de parte muitas vezes dos políticos existe aquela tentação de talvez até enfraquecer. Muito se falou em determinado momento, eu me lembro que a gente até trouxe pessoas aqui da UERGS, até o nosso ex-colega aqui da Rádio Guaíba, o Rodrigo Có, veio algumas vezes, e havia um medo de que o governo Sartori, por exemplo, até fechasse a UERGS. Havia um medo de extinção. Muito bem. Vocês falaram essa primeira parte. Só para situar um pouquinho, Jeromir, qual é o orçamento da UERGS? 80 milhões aproximadamente. 80 milhões anos. 88 milhões. Quase 90 milhões. Todo ele vindo do Estado. Do governo do Estado. Do Estado, Muito bem. Vocês falaram, e é claro, os nossos ouvintes não estão acostumados, não conhecem as entranhas da UERGS, então é tudo novo para eles e as falas de vocês foram próximas, assim, não deu para saber realmente em que vocês se diferenciam. Aliás, até fiquei pensando, por que vocês não formam uma chapa só? Porque vocês pareceram assim tão parecidos. Então, o que é que diferencia vocês, por exemplo, em relação à mantenedora? Vou usar essa expressão, a mantenedora de vocês é o Estado. Quem paga a conta é o Estado. Como é que vocês se relacionam com essa mantenedora, professor Paulo Groff? Porque, Jeromir, você mencionou a presença nossa aí quando se falava em fechamento da UERGS. Inclusive eu participei aqui do programa, eu era presidente da Associação dos Docentes da UERGS na época, e a gente veio até aqui. E justamente eu acho que uma das diferenças assim é a nossa posição proativa, né? Nós, como eu disse, 8 anos de Associação dos Docentes são 8 anos de negociação com o governo, seja demandando mais professores, mais concursos, mais orçamento para a universidade. Então é um diálogo permanente que a gente tem feito com o governo, né, ao longo desses anos, né, mesmo não estando na direção da universidade, mas a associação, diferente de outras
associações de professores de outra universidade. Na UERGS, pelo fato das nossas carências, a associação tem que cumprir esse papel, né? Um papel mais político, assim, de buscar negociar com o governo. E não houve nenhum concurso público da UERGS sem que tivesse a nossa participação enquanto associação, né? E mesmo nesse sentido de outras melhorias, né? Por exemplo, o campo central da UERGS, que não é ainda da UERGS e que nós queremos que seja, é o centro de treinamento lá da CE, que foi cedido para a UERGS por um prazo aí de 30 anos, mas ainda é um espaço compartilhado com a CE, ainda a CE tem alguns equipamentos lá. É uma das nossas conquistas, né? Onde a nossa associação teve uma posição muito ativa, né? Porque foi criado um grupo de trabalho no governo anterior e de lá resultou o Campo Central, né? Que é um espaço, né, significativo, assim, um verdadeiro campus, né? Aonde a UERGS quer colocar a reitoria também, que hoje está no centro, a gente quer levar para lá. E, enfim, está se arrastando essa situação aí, quer dizer, há 5 anos de que a reitoria é para se mudar para lá e não se mudou, né? Onde está também a unidade de Porto Alegre e a nossa biblioteca central. Então, eu acho que algo que nos diferencia, assim, é nesse aspecto de buscar dialogar mais, tanto internamente dentro da universidade, com os professores, com os funcionários. Algum de vocês representa a situação? Eu não, a nossa chapa 1 não, é uma chapa independente. A situação aqui, porque nenhum é o reitor atual, o reitor é a professora Arisa. Arisa. Eu não represento nem a situação, nem a oposição. Eu sou, acho que a terceira via, tá? Tô aqui para pegar e tentar fazer diferente. Professor Leonardo também não é a situação. Não, a atual gestão não teve... Não apresentou candidato. Não apresentou candidatura para a universidade. Muito bem, senhor pode concluir. Tá bem, então. Por outro lado, a chapa 2 do professor Leonardo é a gestão anterior à universidade, né? E o professor Ney fez parte também, como ele mencionou, como coordenador de extensão, fez parte da atual gestão, no início da gestão. O senhor é a oposição? Somos independentes, né? Somos independentes, uma postura de independência, internamente na universidade. O professor Paulo apoiou a professora Arisa. Na eleição, o professor Paulo apoiou a professora Arisa. As diferenças aí. Apoiar na eleição é uma coisa, ser gestão é outra situação. Mas bem apoiou, diferente, né, professor? O senhor apoiou a professora Arisa, então o senhor assuma isso. Eu assumi que fui na gestão passada, então o senhor diga que o senhor apoia a professora Arisa. Tá bem, enfim, vamos fazer... O legado da professora Arisa... E não há um demérito em relação a isso. Pois isso que eu ia não há um demérito, eu acredito que, eu entendo que cada uma das gestões, especialmente as gestões democráticas que foram eleitas pela comunidade universitária, como a gestão do professor Guaranha, da professora Itamara, a atual gestão da professora Arisa, da professora Eliane, né, tem contribuído para a universidade, sim. Cada um do seu modo, temos críticas, com certeza eu faço minha autocrítica em relação a algumas ações que deixamos de fazer, que não conseguimos fazer na gestão do professor Guaranha, quando fui coordenador de área de humanas, quando fui pró-reitor de ensino, como também certamente tenho, né, uma avaliação crítica em alguns aspectos da atual gestão. Mas é inegável que as gestões democráticas, elas fizeram a universidade avançar. Nós temos acúmulos, e se nós viermos assumir a reitoria da universidade, nós vamos partir do zero. Né? Nós temos que reconhecer que a universidade tem uma caminhada, tem uma construção. Então nós vamos partir de onde nós vamos encontrar a universidade. Não só de acertos, de erros também, mas a gente vai aproveitar os... Ney Marçal. Nós vamos aproveitar o que acertaram de bom, né? Você estava dizendo que o Estado suscitava em fechar a universidade no começo do governo Sartori, e graças à Arisa, no movimento dela, a UERGS não foi nem cogitada, citada, foi só no primeiro momento, né? Então acho que a gente tem que pegar e dar os louros, né? Dar a César o que é de César, né? O Guaranha também teve todo uma situação que pegou a universidade quando saiu o governo do estado e deixou a universidade à deriva. Exato. E fez a universidade andar. Então todos eles têm os méritos, e tenho certeza que qualquer um dos três aqui vai acertar, vai errar, né? E nós temos que olhar porque acertou, aproveitar e melhorar. Os erros servem para nos construir, para evitar eles de novo. As chapas têm posição em relação à disputa eleitoral, a sucessão no Palácio Piratini? Venha quem vier. Exatamente. Nós entendemos que, independente de quem ganhe, né, o pleito eleitoral ao Palácio Piratini, a universidade terá que dialogar, terá que conversar e terá que reivindicar, né, de maneira
autônoma, né, a sua autonomia universitária. Vai ter que ser, como é que eu vou dizer, terá que ser firme, né, na sua posição de reclamar a autonomia universitária, reclamar o orçamento. Nós não temos investimento na universidade. Assim, o orçamento da universidade é custeio e folha de pagamento, né? Não tem investimento na universidade. Qual é o percentual da folha do orçamento? Hoje, dos 88 milhões e quase 89 milhões do nosso orçamento total, mais de 61 milhões é de remuneração, né? E um pouco menos de 15 milhões é custeio, né? Então, assim, a universidade não tem investimento. Para vocês terem uma ideia, a bancada gaúcha no Congresso Nacional, né, composta por 31 deputados e 3 senadores da República, destina a verba de bancada de iniciativa do senador Paulo Paim para a universidade, destinou anos atrás, né, isso já faz tempo, já faz aniversário, destinou 13 milhões e meio de reais. Desses 13 milhões e meio, 3 milhões e meio estão depositados já na conta da universidade, aguardando que o governo do estado dê a contrapartida de menos de R$1 milhão para fazer as obras de terraplenagem, o serviço de terraplenagem, para construir o campo central na CE. O governo, que é o maior acionista da CE, é tímido e acanhado em relação a fazer, né, um movimento político para que aquele espaço passe para a universidade, seja doado para a universidade. O governo é acanhado em propor, então, R$1 milhão ou menos do que isso para que tenha contrapartida. Eu pergunto, qual o cidadão gaúcho, em sua consciência, que consegue imaginar que nós estamos prestes a perder os 3 milhões e meio depositados por conta de uma contrapartida que o governo alega não ter? Então, para o orçamento de 2019, nós temos que fazer essa inflexão junto ao Executivo, junto ao Legislativo. Quando aprovarem a peça orçamentária de 2019, nós vamos ter que fazer essa inflexão política, no sentido de sensibilizar o Executivo e o Legislativo a garantir no orçamento essa contrapartida. Então, eu quero voltar à pergunta que a Thaline fez, né? Que é com relação ao novo governador. A universidade não pertence a um partido, a um outro partido. A universidade é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É do Estado, é do povo gaúcho, certo? E é para o povo gaúcho que nós estamos trabalhando, certo? Então, isso é um primeiro esclarecimento. Sim, mas depende do governo, independentemente de quem seja. Aí eu acho que existe uma questão de prioridades. Quando você pega o nosso orçamento e divide pelo número de alunos que nós temos, o custo de cada aluno sai mais ou menos R$1.000 por mês. E este governo gasta R$2.500 por cada apenado em Canoas. O que a gente vai colocar como prioridade, povo gaúcho? Ensino, que gera solução, ou correção de quem a gente não gerou solução anteriormente? Então, é o que o professor Paulo Berold está dizendo. Nós temos que chegar e sensibilizar, né, o Executivo e o Legislativo, né, de que nós, com o orçamento que nós temos, podemos muito pouco. E com esse muito pouco que nós podemos, nós somos muito eficientes. É só ver os dados, né, históricos de todas as avaliações externas que foram feitas da universidade. Essa universidade nunca deixou de estar entre as 5 melhores universidades do estado. A eleição vai acontecer que dia? 27 e 28 de agosto. Agora, como a universidade é estadual, ela e mesmo que ela não seja do governo, ela depende, como eu disse a Thaline, de quem estiver no poder. Então, nesse sentido, é determinante para a saúde da universidade saber quem será o governador. Então, eu fico perguntando, imagino que o ouvinte esteja perguntando. Uma coisa está atrelada à outra. Não, Juremir, porque existem universidades nesse país, tá, que o orçamento dela está atrelado não ao governador, mas ao ICMS do estado. Exato. Que arrecada. É o caso da UERGS? Não, no caso da USP, da Unicamp, da Unesp, de um monte de outras estaduais. Essa é a questão da autonomia universitária. Vocês gostariam de ter autonomia. Claro. Nós desejamos. Isso vai depender de um governo que apresente um projeto nesse sentido. Sim. Exatamente. Mas já a Constituição Estadual, ela já determina que 0,5% do orçamento seja destinado para a UERGS. Isso foi uma emenda à Constituição de cerca de 6 anos atrás, que foi introduzido. Mas, enfim, não tem havido esse cumprimento desse percentual, né? E, enfim, além disso, não destina apenas para a UERGS, mas também para
para as outras universidades aí do estado, né? Então a nossa demanda é que realmente tivesse um orçamento definido para o UERGS, né, acima desse 0,5, por hoje seria insuficiente, mas destinados apenas para o UERGS. Vou fazer a pergunta para vocês de outra maneira, então. Tem mais um detalhezinho só. Diga, professor. Se o senhor quiser fazer uma doação para a universidade hoje, o senhor não consegue. Por quê? Porque a universidade ela não dispõe de um fundo especial que consta na lei de criação da universidade, a criação de um fundo especial, né? Para captar recursos. E até hoje a universidade não foi autorizada pelo governo a ter o fundo especial. Iniciamos negociações no governo Tarso, as negociações não avançaram. No atual governo, aparentemente, não houve espaço para o diálogo de nós avançarmos mais na criação do fundo especial. E por que o fundo especial é tão importante? Justamente por aquilo que o professor Ney Marçal levanta. Uma universidade como a nossa, ou como qualquer universidade, ela tem uma capacidade de captar recursos como nenhuma outra instituição tem, por função de projetos, de pesquisa, de consultorias. Então a universidade ela possui uma capacidade de captar recursos extra-orçamentários. Um fundo especial nos dá essa salvaguarda de poder captar recursos extra-orçamentários, poder reinvestir na própria universidade. Vou fazer antes do eu tenho que chamar um intervalo, mas vou fazer uma pergunta, vocês respondem rapidinho, assim, 1 minuto para cada um. Pergunta bem direta. Para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a reeleição do governador é uma boa ou não? Posso falar? Claro, professor Leonardo Berold. Eu diria que, independente da reeleição do atual governo ou qualquer outro governo que venha, percebe-se claramente que a universidade tem amadurecido numa ampliação do leque de articulação política que vem fazendo. Isso aconteceu na gestão do professor Guaranha, isso continua acontecendo na gestão do professor Arisa, isso é parte também das entidades, a do UERGS, que representa os docentes, a SUERGS, que representa os funcionários, DCE da universidade, ou seja, há um esforço das instituições da universidade de ampliar o diálogo, né, com um espectro amplo de partidos políticos. Isso é importante porque também há um amadurecimento de parte dos partidos políticos, inclusive aqueles que outrora eram ferozes, né, que atacavam a universidade. Hoje há um diálogo muito mais tranquilo em relação a isso. Há um entendimento do papel da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul muito maior do que havia há 8 anos atrás, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a máquina... Sim. Há 10 anos atrás, a máquina estadual do Rio Grande do Sul não entendia e não sabia como interagir com uma universidade. Nós tínhamos que explicar até quais eram as atribuições do docente de uma universidade. O que nós fazíamos como pesquisa, extensão, porque para muitos achavam, dentro do próprio Estado, dos gestores do Estado, que nós éramos colégio. E não. Nós somos uma universidade, temos autonomia, né, pedagógica, financeira, né, e de ensino. Quer dizer, de ensino, financeira, de extensão, a LDB, né, nos garante isso. Por isso, né, que eu acho que assim, estamos avançando, independente de quem venha, o diálogo sempre vai existir, sempre vamos buscar com que essa universidade cresça, né? Acho que todos aqui, né, os que estão aqui, eu tenho certeza disso, já adotaram a UERGS como uma bandeira que tem que ser levada para o futuro como um legado. É o nosso legado como profissional nessa universidade, né? Fazer uma universidade melhor para os nossos filhos e netos que vão a vir. Professor Paulo Groff. É evidente que nós amadurecemos muito, né, dentro da universidade nesse aspecto aí de buscarmos ser uma universidade de Estado e não de governo. Inclusive é uma bandeira nossa da associação por muito tempo,
junto com o Simpor, aí, com as outras entidades, CEMAP, a SUEG, DCE, de firmarmos essa posição e com muita clareza em relação aos governos, que nós somos uma universidade de Estado e não de governo. E evidente que dependemos do governo, somos influenciados pelo governo, mas a universidade é uma universidade que é para ser permanente. Ninguém queria uma universidade para logo em seguida fechar as portas, né? Então a gente quer se constituir porque tem alguns assim resquícios disso, de que foi criado num governo, então ela tem ligação com esse governo. Não, a universidade hoje está aí a demonstração. Nós estamos numa eleição para a reitoria. Não é o governador que vai escolher o reitor nem a vice-reitor da universidade. Tem muita gente que diz que seria mais barato comprar vaga nas universidades privadas. Mas talvez por isso que a educação desse país está no nível que está, enfim, né? Não se investe em educação, acho que a educação é número simplesmente, né? Botar pessoas e expedir diplomas, né? Longe disso, quer dizer, todo país que se desenvolveu com qualidade na educação, não simplesmente a universalização em massa, assim, sem qualidade, quer dizer, o que nós buscamos de forma assim permanente é a qualidade, né? Não simplesmente expedirmos diplomarmos as pessoas, trazemos as pessoas para a universidade, mas que ela saia realmente daqui qualificada, né? Então nós investimos muito. Por que a UERGS está entre as melhores universidades do estado? Porque ela é uma das melhores, tem qualidade, né? E a qualidade passa muito pela qualificação dos seus professores, né? Grande parte dos professores são mestres e doutores. Daqui a um pouco a UERGS pode ter quase 100% de doutores. Quantos né? alunos? 6 mil estudantes. São 5.334 estudantes entre graduação e pós-graduação. Vamos fazer um intervalo e voltaremos para continuar então conversando com os candidatos a reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Nós vamos ao intervalo ouvindo Jalão. Já voltamos. Deixa eu falar. Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora. Vais me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. E eu não tinha motivo nenhum para me recusar, mas aos beijos... É fato, a educação gaúcha não é prioridade para Sartori. Enquanto a arrecadação do governo com o ICMS aumentou em 1,5 bilhão, o salário dos professores não teve nenhum centavo de acréscimo. Além disso, Sartori elevou os gastos com propaganda em absurdos 131% e os gastos com empreiteiros em mais de 300%. E qual foi o reajuste salarial dos educadores? 0. Reposição salarial de 23,29% já. CEPER Sindicato. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. Ô Rogério, cadê você? Oi, então. Vai começar o jogo aqui, todo mundo já chegou. Você não vai acreditar, eu tô indo até o banco abrir uma conta agora. Indo até o banco abrir uma conta? Agora? Ih, tá se complicando. Pô, cara. Faz no app, Rogerinho. Todo mundo já sabe. No app Bradesco você abre conta, faz investimentos, pega crédito sem gastar seu 3G. Bradesco, pra frente. O lendário guitarrista e compositor de Latin Jazz Fusion, vencedor do Grammy, Aldo Meola, chega ao palco do Araújo Viana no dia 31 de julho, iniciando o Opus Acoustic Tour, uma jornada musical que comemora seus 45 anos de carreira. Ingressos em ohu.com ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Caltrim. Realização Opus. Próximo, mais da metade das profissões atuais terá se transformado. Num futuro próximo, os humanos serão atendidos por inteligência artificial. No futuro próximo, você pode virar estatística ou fazer parte dos que mudaram o mundo. Entendeu por que você precisa ser gente que transforma?
Temporada de transferências, reingresso e ingresso especial IMED. Porque o mundo precisa de gente com ideias novas. Gente que transforma. Inscreva-se em ingressoespecial.imed.edu.br. IMED. Inspira quem transforma. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para um rápido último bloco do Esfera Pública, porque eu dormi no ponto, né, Daline? Hoje nós só vamos até 2:15, porque tem jogo, tem Bélgica e França. Então nós estamos recebendo os candidatos a reitor da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Paulo Groff, Leonardo Berold e Ney Marçal. Então nós temos 1 minuto e um pouquinho para cada um, para as considerações finais. Vamos inverter agora, começamos com o professor Ney Marçal. Bom, quero dizer a todos os alunos e todas as unidades que ainda não nos conhecem que nós optamos em fazer a nossa campanha no começo do semestre. Esse período agora é um período conturbado, tanto para os professores como para os alunos, que estão agora em provas finais. Então, em breve, no começo de agosto, nós estaremos passando em cada uma das unidades, nos apresentando e mostrando nossas ideias. O que mais que eu queria dizer é que o Campus Central sempre foi uma prioridade minha. Eu era o diretor regional na época, tá? Eu trabalhei muito para que o Campus Central fosse virasse realidade junto com a CE, tá? Nós nunca pensamos que a CE deveria sair de lá. Nós queremos uma parceria com a CE porque temos cursos que são unha e carne com a CE, podemos fazer uma parceria com a CE muito boa, né? E queremos que aquilo se resolva, né? A nossa grande prioridade da nossa gestão é realmente ter uma autonomia financeira, porque com isso nós vamos poder planejar a universidade, vamos poder planejar o crescimento de cada unidade, pegar e ter as 24 unidades fortes. Cada uma dessas unidades são muito importantes para a universidade, tá? A gente quer desenvolver essas unidades com projetos ligados àquela comunidade que ela está inserida. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós estaremos sempre de portas abertas ao diálogo com todos que estejam de acordo com a UERGS. Perfeitamente. Professor Paulo Groff. A gente agradece esse espaço, Jurimir, Taline, aí o Correio do Povo, e ressaltando aí os 17 anos da nossa universidade, comemorado no dia de hoje. Enfim, que nós estaremos aí circulando por todas as nossas unidades. Já passamos aí por 12 unidades da UERGS, das 24. Hoje estaremos em Montenegro, amanhã estaremos em São Chico, em São Francisco de Paula, em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, enfim, queremos passar 2 vezes por todas as nossas unidades com esse diálogo com a comunidade interna, com estudantes, com professores, com técnicos administrativos e com a comunidade em geral, com o poder público, indo na imprensa. A semana passada na nossa região, lá na região do noroeste do estado, na região de Passo Fundo, Erechim, ali Cruz Alta, Soledade, enfim, fomos na imprensa também. Então a gente quer que a universidade ela se mostre mais, se comunique mais com a comunidade. Então, nesse sentido, a gente faz um apelo aqui, aproveitando esse espaço também, para que o governo do estado autorize a realização de concurso público para a UERGS e para técnicos administrativos, porque desde a semana passada a UERGS está sem cadastro reserva de professores e de técnicos administrativos, o que é muito grave para a universidade. Porque se o governo autorizar hoje concurso, nós levamos 6 meses para realizar concurso, né? Então, a universidade começa a ter problemas pela falta de professores e de técnicos administrativos, que é um problema histórico. Professor Leonardo Berold. Primeiramente quero então reiterar, né, nosso agradecimento à Rádio Guaíba, ao Esfera Pública, ao Jeremília e Taline pelo espaço ofertado. Quero aqui lançar um desafio à nossa universidade para promovermos uma estatuante universitária. Nosso estatuto é de 2004, foi construído ainda numa reitoria pro tempore, indicada por o governo.
num quadro de professores temporários, não efetivos da universidade. É um momento de nós amadurecermos e fazer, né, uma discussão sobre o estatuto da universidade. E mais do que isso, nós precisamos democratizar os espaços de deliberação da universidade. Hoje, para se ter uma ideia, o Conselho Superior da Universidade possui 3 assentos externos à universidade, um representante do governo, um do Fórum dos Coredes e um da FAMURS, né? A sociedade civil organizada praticamente não participa das deliberações, das instâncias da universidade. E é uma universidade dos gaúchos. A sociedade gaúcha precisa ter assento, precisa participar, precisa contribuir na deliberação dos espaços das decisões da universidade. Então, nós queremos conclamar aí uma estatuinte universitária, democratizar as instâncias internas de discussão, de debate, de deliberação, empoderamento das coordenações de curso que hoje não tem praticamente nenhuma atribuição de poder dentro da universidade, e fortalecer o Fórum Permanente dos Discentes, que é um canal direto de interação com a comunidade estudantil para pensarmos as políticas públicas voltadas à assistência estudantil. Muito bem, agradeço então aos 3 candidatos, desejo boa sorte aí na eleição e chegamos ao final do Esfera Pública, Thalina. O Esfera